Olá, cidadãos joseenses, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da TV Câmara de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 29ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. E como vocês já sabem, as sessões plenárias ocorrem 2 vezes por semana. E os nossos vereadores se reúnem sempre às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 17h30. Nas sessões ordinárias de terça-feira, são votados requerimentos e indicações. Tem também aquele momento, o pinga-fogo. É o tradicional momento em que os 21 vereadores falam e discursam a respeito dos principais assuntos em pauta na cidade. Já nas sessões ordinárias de quinta-feira, a discussão é feita em torno de projetos de leis, leis complementares, decretos legislativos e resoluções. Enquanto a 29ª sessão ordinária não tem início, vamos fazer um rápido intervalo. É a Câmara de São José, mais participativa, mais perto da população. Convoco o senhor secretário, o vereador Carlinhos Chaca, para fazer verificação de presença. Presente os seguintes vereadores e vereadoras: a vereadora Amélia Naomi, a vereadora Dulce Rita, o Juvenil Silvério, PSDB, o Willis, o vereador Carlinhos Chaca, doutora Ângela Guadaguinin, o vereador Dilermando Dié, Juliana Fraga, petite da farmácia comunitária do PSDB, senhora presidente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declara aberta 29ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Carlinhos Chaca que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Registrar a presença do Recanto dos Tamoios, vários moradores presentes, também das promotoras legais populares, da Marcha Mundial das Mulheres, moradores lá do Putim presente. Com a palavra, vereador Carlinhos Chaca. Projetos novos, processo 5385/2014, projeto de decreto legislativo 13/2014, do vereador Petite da farmácia comunitária, concede título de cidadão josense a Jorge Augusto Gonçalves dos Reis. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo de emendas 5/6/2014. Processo 5509/2014, projeto de lei 118/2014, autoria vereadora Juliana Fraga. Denomina o Centro Poliesportivo do Galo Branco, do município de São José dos Campos, e Centro Poliesportivo José Ferreira de Faria. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5522/2014, projeto de lei 119/2014, autoria vereador Shakespeare Carvalho, declara de utilidade pública comunidade terapêutica Lar Cristão. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo de emendas 5/6/2014. Processo 5568, projeto de lei 120/2014, autoria Rogério Ciborgue. Dispõe sobre a colocação de placas para de identificação dos corpos hídricos, rios, riachos e córregos do município e da outras providências. Comissão de Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5763/2014, projeto de lei 121/2014, autoria vereador Willis, denomina o viaduto ferroviário localizado na Avenida Prefeito José Marcondes Pereira, Via Norte, de viaduto ao seu Ivo. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5795/2014, projeto de lei 122/2014, autoria vereador Luiz Carlos Mota. Autoriza o Poder Executivo a descentralizar a entrega de medicamentos das farmácias localizadas nas UBSs, Unidade Básica de Saúde. Comissão de Justiça e Saúde, rito ordinário,
prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5796/2014. Projeto de Decreto Legislativo, número 14/2014, autoria vereador Luiz Carlos Mota, concede a medalha Mérito Educacional professor Everardo Miranda Passos ao Colégio Teófilo Rezende, em comemoração aos seus 25 anos de atividades. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5798/2014, projeto de lei 123/2014, autoria vereador Luiz Carlos Mota. Dispõe sobre a proibição de que postos de combustíveis abasteça combustível nos veículos após ser acionada a trava de segurança de bomba de abastecimento. Comissão Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário, prazo de emendas 5/6/2014. Processo 5802/2014, projeto de lei 124/2014, autoria vereadora doutora Ângela. Autoriza o Poder Executivo a implantação de ações socioeducativas na rede pública municipal, visando a prevenção da violência contra a mulher e o combate da desigualdade. Comissão de Justiça, Educação e Direitos Humanos, rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5803/2014, projeto de lei 125/2014. Autoria, vereadora doutora Ângela. Cria o Conselho Municipal de Conselhos de Educação e dá outras providências. Comissões Justiça, Educação e Economia. Rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5819/2014. Projeto de lei 126/2014. Autoria, vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Vale Cultura no município de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões de Justiça, Cultura e Servidores Públicos. Rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Processo 5831/2014, projeto de lei 127/2014. Autoria, vereadora doutora Ângela. Cria os Conselhos Regionais dos Conselhos de Escola, cresce e dá outras providências. Comissões de Justiça, Educação e Economia. Rito ordinário, prazo de emenda 5/6/2014. Esses eram os projetos. Nós vamos suspender a sessão para que todos os projetos tenham parecer. Está suspensa. Sessão suspensa. Agora os vereadores se reunirão na Sala Pedro Bala e as comissões darão parecer sobre os projetos em pauta. Enquanto a sessão não é retomada, vamos fazer um rápido intervalo. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Reaberta a presente sessão. Passaremos ao processo de votação. Antes, porém, vamos registrar aqui a presença das lideranças da região norte, Tiago Mota, presidente de Águas de Canidu 2, Aparecida Gonzaga, da Chácaras Avaí, moradores da Chácaras Avaí, tem uma comitiva hoje do bairro, moradores do Novo Horizonte, Dom Pedro, Paraíso do Sol, Castanheira, o Grupo Pró Carnaval, a Nova Liga, Promotoras Legais Populares, a Marcha Mundial das Mulheres e Recanto dos Tamoios. Passaremos ao processo de votação. O 5406. Questão de ordem, primeiro, do líder de governo, vereador Shakespeare. Senhora presidente, público aqui presente, gostaria de solicitar a supressão da leitura e o adiamento dos seguintes processos. Processo 13063/2013, adiar por 4 sessão. Processo 931/2014, adiar por 1 sessão. Processo 2202/2014, adiar por 1 sessão. Processo 4725/2014, adiar por 1 sessão. E o processo... Somente. E fazer a inclusão
para leitura do processo do protocolo 5870/2014. E também para leitura e votação o projeto 17, protocolo 5853/2014. E para inclusão para votação o protocolo 5845/2014. Em votação, requerimento verbal do vereador Shakespeare, líder do governo do Carlinhos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos aqui a leitura do projeto legislativo, os dois projetos. De autoria do nobre vereador Shakespeare, distribuição à Comissão de Justiça, prazo de emenda 5 de junho de 2014. Projeto de decreto legislativo, número 16, concedendo a cidadania joseense ao senhor Marco Antônio Guglielmo Cecchini. Também fazendo a leitura do protocolo 5853/2014, projeto de decreto legislativo 15/14, distribuído à Comissão de Justiça. Ratificando, Comissão de Justiça e Idosos, prazo para emenda 5 de junho de 2014. Dispõe sobre a instituição da Câmara da Melhor Idade e da outras providências. São esses os dois processos, senhora presidente. Passaremos para o processo de votação. Projeto 5406/2014, projeto de lei 117/2014, Poder Executivo, altera a Lei 3.080, de 17 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a nova estrutura da Junta Municipal de Recursos e da outras providências. Esse processo se encontra em prazo de emenda, dia 22/5/2014. Consulto os senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Não há nenhuma manifestação em contrário, senhora presidente. Em condições de voto, em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis. Aprovado por unanimidade. Processo 5407/2014, projeto de lei complementar 14/2014, autoria Poder Executivo. Altera o item 6 do artigo 1 da Lei Complementar 537, de 28 de abril de 2014, que desafeta a área de domínio público municipal, que especifica e classifica de bem dominical. Autoriza a Prefeitura do Ala, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, para a implantação de programas habitacional no município e da outras providências. Esse processo também se encontra em prazo de emenda. Consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não há nenhuma manifestação em contrário por parte dos senhores vereadores. Em condições de voto, em votação, o processo 5407 de 2014. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, Carlinhos Tchaca. Senhora presidenta, esse projeto que nós acabamos de votar e aprovar, trata-se da regularização de um empreendimento público. Ou seja, a prefeitura, infelizmente, não tinha, no passado, regularizado o CDHU lá da Vila São Geraldo. Isso trouxe várias dificuldades
dos moradores. Pior, a empresa faliu, a empresa que fez faliu, isso trará problemas para os moradores para frente. E pior, essa empresa não pagou impostos. Ou seja, a prefeitura, para regularizar, está tendo que fazer uma força-tarefa para regularizar e deixar em condições de passar para o CDHU. Então, tenho que elogiar aí o trabalho que o Miguel Sampaio, a Cátia Secunha está fazendo, na tentativa de regularizar não só esse, mas outros empreendimentos da Prefeitura de São José, que está de forma irregular, senhora presidenta. Passaremos ao próximo processo, 5408 de 2014, projeto de lei complementar 15 de 2014, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais e da outras providências. Informo os senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário. Em condições de voto, vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 3 votos contrários, senhora presidente. Com 3 votos contrários, está aprovado o projeto. Justificativa de voto, vereadora Dulce Rita. A bancada do PSDB está se posicionando contra esse voto, porque está sem parecer da assessoria econômica dessa casa, está sem o estudo de impacto financeiro, como requer a lei de responsabilidade fiscal, está sem o montante, nós não temos o montante quando já está devendo o município, nós não sabemos da capacidade de endividamento do município com relação aos seus orçamentos vindouros. Esse empréstimo vai ser pago daqui 2 anos, começar 2 anos, então já está comprometendo a renda do próximo prefeito por 2 mandatos. E também, esse projeto aqui é para melhorar o sistema de arrecadação financeira. O Brasil não tem problema de arrecadação, de sistema de arrecadação financeira, porque o nosso sistema de arrecadação financeira, de cobrança de tributo, é do primeiro mundo. O que é de terceiro mundo é a qualidade do nosso serviço que o governo presta. Justificativa de voto, vereador Carlinhos Tchaca. Senhora presidente, muito me estranha a bancada de oposição falar isso, ser contra isso. Pelo contrário, nós temos que fazer um trabalho, né, vereador Shakespeare, de melhorar a arrecadação do município, porque é através dessa arrecadação é que a gente vai fazer as UBS, vai melhorar a saúde, vai investir na educação. Então, pelo contrário, temos que modernizar, porque, olha, eu estive fazendo o estudo das contas do prefeito ano passado, fiz meu parecer, e lá nós verificamos a grande falha no setor contábil da prefeitura naquela época. Então, é importante e necessário que o dinheiro é da população. Não podemos usar mal o dinheiro da população e falhar nesse momento. Então, esse processo de modernização é fundamental para os investimentos da prefeitura também. Processo 10.260/2013, projeto 358/2013, autoria Renata Paiva. Denomina o auditório da Casa do Idoso de Auditório Giuseppe Constantino. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 04728/2014, projeto de lei 98/2014, autoria vereador Tonhão Dutra. Denomina nomes de rua e avenidas do residencial Campo Belo. Informo os senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto se abre em mão do prazo de emenda.
Não há nenhuma manifestação em contrário. Esse processo tem duas emendas. Emenda número 1, autoria Tonhão Dutra. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Emenda número 2, autoria Tonhão Dutra. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 04. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, vereador Tonhão Dutra. Processo 04754 de 2014, projeto 101, 2014, autoria Rogério Ciborgue. Denomina praça localizada na Avenida Ângelo Bravini, no Jardim Oriente de Praça Edneide Olímpia Bandeira. Esse processo também se encontra em prazo de emenda. Consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não há nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Em condições de voto, emenda número 1, autoria vereador Ciborgue. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis. Emenda número 2, autoria vereador Ciborgue. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Também todos os senhores vereadores favoráveis. Em votação o projeto. Vereadores que são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis à matéria, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Registrar aqui a presença da Central Única dos Trabalhadores. Nós vamos votar o processo 04-756-2014, projeto de lei 103, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre as alterações e exclusões, a inclusão do programas e metas, indicadores, unidade de medidas e ações nos anexos 1, 2 e 3 da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013. Esse processo também se encontra em prazo de emenda. Consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não há nenhuma manifestação em contrário. Em condições de voto, gostaria, já consultei, se abre mão do prazo de emenda. Tá, nenhuma manifestação será votada. Passaremos ao processo de votação das emendas da vereadora Dulce Rita, Petite, Juvenil Silvério. São 33 emendas, houve um acordo de liderança, portanto, votaremos em bloco. Então, gostaria aqui, então, de votar as emendas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Três votos favoráveis, senhor presidente. Em votação, o processo. 3 votos favoráveis, está rejeitadas as emendas. Nós vamos agora votar o processo. Em votação, o projeto.
de Lei 103/2014, autoria Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários, senhora presidente. Processo aprovado com 3 votos. Questão de ordem. Em votação, os requerimentos. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Antes, porém, justificativa de voto, vereador Juvenil Silvério. Essa minha justificativa, ela é dirigida com muito respeito e com muito carinho à comunidade do Recanto Tamoios. A emenda número 10, desculpa, a emenda número 11, ela traz um pedido ao PPA, Plano Plurianual. Depois tem também a LDO, que é a Lei de Orçamento, e no final do ano, o orçamento propriamente dito. Eu fiz uma emenda pedindo que no PPA fosse contemplado recursos para a implantação de água no bairro Recanto Tamoios. Fiz no Capuava, fiz também em outros bairros da nossa região. Também tem regularização de bairros, tem a casa-abrigo, tem CRAS, tem creche, tem recapeamento, tem pontes lá na região da Dulce Rita, tem serviços que o Petit sugeriu. As emendas todas foram rejeitadas. As emendas todas foram rejeitadas. Se o argumento é a emenda vai ser rejeitada porque foi o Juvenil, o Petit e a Dulce que fez, nós abrimos mão da emenda, nós rasgamos a emenda para que a bancada do governo possa fazer a emenda em favor de vocês, comunidade do Capuava. Eu não quero ser dono da emenda. Eu não quero ser dono. Se o problema do governo é a emenda, nós rasgamos a emenda ou retiramos para que o governo faça uma emenda e beneficie a comunidade do Recanto Tamoios. Por isso que eu disse a vocês, cuidado, é muita fala, é muita mentira e pouca prática. Vocês vão ouvir agora aqui, tem 18 vereadores da situação. 18 vereadores da situação. Eles virão aqui, obviamente, justificar os votos deles. Se quiserem, obviamente. Então, só pode fazer obra que está no orçamento. Muito obrigado. Vereador Shakespeare, líder do governo, depois justificativa, depois vereador Carlinhos Tchaca. Senhora presidente, justificativa dos votos, eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta, vereador Valdir Alvarenga, voz rouca da periferia, e que não adianta levantar o papel e mostrar para a população, sendo que uma coisa que não é de competência do município, é de competência da Sabesp. Esses requerimentos que vocês fizeram aqui, façam para o governo do Estado, procurando e propondo ao governo do Estado, para o governo do Estado fazer alguma coisa. Agora, o que não é de competência municipal, eu vou fazer um requerimento e entregar aqui na Câmara Municipal, junto então os 3 vereadores da oposição, do PSDB, junto com os moradores, e pede uma audiência para o governo do Estado. Pede uma audiência para o senhor Geraldo Alckmin e fala para ele, ó, está aqui o requerimento, que isso aqui é de competência da Sabesp. Agora, vir aqui, fazer um papel e levantar para o alto, isso aí não vai resolver nada. E nós queremos, sim, uma solução. Já tenho conversado com o vereador Valdir Alvarenga, conversado com o vereador Dié, com o vereador Walter Hayashi, o vereador Roniel, outros vereadores. Nós estamos aí fazendo um pedido ao governador Geraldo Alckmin. Alguns deputados já estão marcando já para a gente poder estar fazendo essa reunião juntamente com o governo do Estado lá em São Paulo. Já que os vereadores que aqui estão, que são do partido do atual governo, que por enquanto está aí no governo do Estado, estão fazendo requerimentos e pedidos para o município, sendo que é competência estadual. Então nós, vereador Dié, vereador Amélia, vereador Valdir Alvarenga, nós estaremos indo também, juntamente com os nossos deputados amigos, vereador Roniel, para pedir essa audiência, não só com o governador, mas com o superintendente, com a dona Dilma, a Dilma da Sabesp de São Paulo, para que possa ter uma solução referente a esse caso do Capuava, do Santa Cecília 1, Santa Cecília 2, do Recanto dos Tamoios. Aí sim, porque a competência e a esfera
é estadual. Então vamos unir as nossas forças. Não vamos ficar jogando 18 contra 3, 3 contra 18. Vamos unir os 21, fazer a assinatura, ir lá no governo do Estado e cobrar do governo do Estado. Obrigado, presidente. Obrigada. Secretário desta casa, companheiro, vereador Dié. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, quero aqui registrar a presença, cumprimentar a todos carnavalesco, né, na pessoa do Davi, cumprimento a todo o pessoal do Recanto dos Tamoios, ao movimento, né, Marcha Mundial das Mulheres, enfim, a todos que estão na galeria. Senhora presidente, às vezes me surpreende determinadas atitudes de determinados colegas nessa casa. Eu estou me referindo ao PPA, ao Plano Plurianual. Eu me lembro perfeitamente que quando nós estávamos em 17 vereadores nesta casa, no governo passado, a bancada de oposição, composta por 4 vereadores, que eram os 4 vereadores do Partido dos Trabalhadores, apresentavam 150, 200 emendas. E, no entanto, nós, né, eu na época no PSDB, e todos os senhores vereadores, né, nos reuníamos e votávamos contra as emendas dos colegas dos partidos trabalhadores. O que é admirável é que o vereador, colega do PSDB, vem aqui e diz assim, que o governo tem 18 vereadores na bancada, foram 18 votos contra, tal, etc. Como se estivesse a insinuar para que a população fique contra esses vereadores. Mas eu acho interessante essa situação. Acho interessante, para não dizer hilário. Por quê? No passado, fazíamos, ou se fazia a mesma coisa. Quer dizer, eu não mudei, eu continuo fazendo o governo, a minha comunidade, eu consultei a minha comunidade, e diz assim, olha, não importa onde o senhor esteja, ajude a cidade. Se algo estiver errado, levante a voz, fiscalize, critique, como já fizemos isso aqui. Agora, não podemos ser incoerentes, né? E muito menos fazer insinuações para colocar a população contra a bancada governista. No passado se fazia ipsis literis, letra por letra, exatamente igual, se não fosse pior, porque a coisa era tratorada. Hoje, no governo do Carlinhos, existe uma flexibilidade, votamos projeto dos colegas da oposição, projetos voltados, né, para o interesse da comunidade, nós votamos favoravelmente os 18. Assim como, aliás, também quero fazer coro, né, com a fala do nobre vereador líder do governo, o Shakespeare, para que façamos uma comissão, e eu me coloco à disposição, para que tenhamos uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, né, nosso querido Geraldinho aqui do Vale, para que essas pessoas lá do Recanto dos Tamoios não tenham mais que passar por essas agruras, por esses sofrimentos, de vir toda terça e quinta-feira na Câmara Municipal, deixando seus familiares, deixando seus filhos, deixando lá, perdendo horas, né, de estar descansando em seu lar, né, sendo que amanhã de manhã tem que levantar para ir para os seus trabalhos. Me dá pena, me dá dó. Então, eu também faço um apelo, né, a bancada do PSDB, aos colegas Juvenil, Petite, a Dulce, para que marque essa audiência com o governador, e eu tenho certeza que esta casa, na sua totalidade, comparecerá. Porque eu não vou me colocar, vamos dizer assim, não vou me dispor a fazer essa parte, porque quando você deixa um partido, e eu deixei por falta de espaço, sei 16 anos no PSDB, nunca fui convidado sequer, né, para participar de um executivo do partido, porque lá existe na verdade, um feudo, obrigado, não, vereador Valdir, existe um feudo que só participa o amigo do amigo e a família deles lá. Então, se eu pedir ao governador, o governador vai virar as costas para mim, vai virar as costas, mas eu me coloco à disposição como um soldado de luta, na luta desses moradores lá do Recanto dos Tamoios, porque é lamentável o desrespeito do governador, não só lá
não só lá no Recanto dos Tamoios, como também lá no bairro do Taquari, lá na Norte, entre outros bairros que o governador não atende. Mas como bem fez uma pesquisa e fez o levantamento, o nobre líder do governo, o vereador Shakespeare, que a Sabesp tem 600 para 600 bilhões de reais investido, né, em agência na Bolsa de Valores. Então, esta é a situação real. Mas registro aqui esses dois fatos. No passado, né, quando a minoria era a bancada de trabalhadores, era tratorado. Portanto, não se sintam hoje tratorados. Né? Um dia da caça, outro do caçador. Vereador Mota, para justificativa de voto. Antes, porém, vereador, gostaria de registrar aqui Ana Dalva Olímpia Bandeira, Marise Olímpia Bandeira, Maria das Conceições Olímpia Bandeira, são as 3 filhas da praça da dona, que a gente acabou de nomear, dona Edneide Olímpia Bandeira. Obrigada pela presença, vieram aqui ao convite do vereador Ciborgue para acompanhar a votação. Está registrado, sejam bem-vindas. Justificativa de voto, vereador Mota. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, secretário de governo, população, queria cumprimentar mais uma vez o pessoal do Recanto dos Tamoios, que incansavelmente está sempre aqui, o pessoal aí das escolas de samba, o pessoal do Pro Carnaval, em nome do Robinho, quero cumprimentar a todos e dizer que é o carnaval que une. Hoje nós temos aqui lado a lado, ombro a ombro, o Dragões da Real e a Gaviões. Parabéns aí, eu acho que nós queremos o carnaval de volta, é dessa forma que eu acho que é lutando e começando cedo, tá? Parabéns então a vocês, convidar aí o pessoal da Marcha Mundial das Mulheres. Senhora presidente, eu queria dizer ao vereador do PSDB que não adianta fazer demagogia, não adianta ele vir aqui fazer demagogia, porque ele sabe muito bem que a alçada é do governo do Estado. E o pessoal do Recanto dos Tamoios sabe que essa casa não tem se furtado de defender que venha para cá. Nós trouxemos aqui a semana passada a Sabesp. Conversamos com a Sabesp. Queremos água sim lá no Recanto dos Tamoios. Quero convidar o grupo do PSDB, meus colegas vereadores do PSDB, que faça o requerimento, que eu me encarrego de pegar a assinatura com todos os demais colegas. E ainda tem mais ainda. Patrocínio do meu bolso, um ônibus para que a gente vá ao Palácio do Governo pedir a instalação de água, tá? No Recanto dos Tamoios. Chega de sofrimento, chega de demagogia. Justificativa de voto, vereador Carlinhos Tchaca. Senhora presidenta, não vamos esquecer o passado. Parece que tem pessoas que não gostam de lembrar o passado. 16 anos, ele já teve a oportunidade de resolver o problema, não resolveu, e aí veio falar de demagogia. Palavras, horas, palavras, havia tempo que eu acreditava nelas. E olha, e acaba de ser sepultado o governador do PSDB, porque o próprio PSDB está reconhecendo a incapacidade do governador em atender a população de São José dos Campos numa questão básica e necessária e de direito, que é a rede de água. Então, significa que ele já jogou a toalha mesmo, que o governador não vai resolver o problema que é de atribuição dele. Então, olha, a comunidade aqui presente participou de toda a discussão das audiências públicas, ela já fez a sua parte, o governo ouviu e colocou aí nessas mudanças que nós votamos e aprovamos. Então tem a hora certa de participar, infelizmente a bancada do PSDB não participou das audiências públicas. É um dever do parlamentar participar. Obrigado. Vereador Valdir Alvarenga, do Solidariedade. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, população aqui presente em nossas galerias. Senhora presidente, eu acho que não se pode levar a população de uma maneira maldosa, né? Eu acho que nós, agentes públicos, enquanto representantes da população, nós temos que ter responsabilidade para não levar a população, às vezes, né, a confundir alhos com bugalhos. Todos nós sabemos de que a água abastecida nessa cidade, à população joseense,
é de total responsabilidade e competência da Sabesp. E qual a empresa Sabesp? Pertence a quem? Ao município de São José dos Campos? Não. No passado, a gente até defendeu a possibilidade de se firmar e retomar para São José dos Campos um convênio com o município, para que o município pudesse gerenciar o abastecimento de água nessa cidade. Porém, as reações foram muitas, contrárias. Obviamente, a gente respeita democraticamente a reação de nossa cidade, né? E aí, a Sabesp, sabendo que vários bairros nessa cidade necessitam do abastecimento de água, como o exemplo do Recanto dos Tamoios, e a Sabesp continua virando as costas. Nós, do Poder Legislativo Municipal, o máximo que nós conseguimos fazer é encher a Sabesp de requerimentos, de ofícios, para tentar minimamente fazer com que a gente consiga sensibilizar aquele órgão. Porém, o que na verdade falta para essa cidade, para que o Tamoios e outras comunidades de nossa cidade que não têm o serviço de abastecimento de água pela Sabesp, o que falta nessa cidade é alguém que represente São José dos Campos na Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, e que vá lá levar a voz rouca da periferia, junto ao governador do Estado, e mostrar para o governador que a nossa cidade, o Recanto dos Tamoios, as pontas dessa cidade, ela está com a voz rouca, de tanto reivindicar, de tanto clamar, para que possa receber esse tão precioso líquido. Então, meus amigos, na verdade, vocês já teriam resolvido o problema de vocês, se nós tivéssemos deputados estaduais nessa cidade, não apenas eleitos, mas deputados realmente operantes, deputados que viessem honrar a votação que recebeu nas eleições de 2010 e pudesse fazer realmente valer esses votos dessas pessoas de nossa cidade que votaram neles. Mas, infelizmente, são vaquinhas de presépios lá na Assembleia, não têm coragem de ir no microfone, não vão no microfone, e muitas vezes nós sabemos pela imprensa de que, na verdade, são os maiores faltosos lá nas sessões de Câmara, nas sessões da Assembleia Legislativa. Então fica aqui o alerta aos companheiros, é porque falta um interlocutor de verdade junto ao governador de São Paulo. E eu vejo aqui os companheiros solidários com vocês, solidários com os outros bairros de nossa cidade, fazendo o papel aqui, se colocando à disposição para fazer o papel de deputado estadual, para conversar lá com a Sabesp ou lá com o governador Geraldo Alckmin. Então, meus amigos, extrapolando inclusive a jurisdição, o território joseense, que na verdade é a nossa função, a jurisdição de atuação do vereador é o território de São José dos Campos, e do deputado estadual é de todo o estado de São Paulo. Portanto, fica aí o alerta para vocês. Existem os deputados que foram eleitos, mas não honram o compromisso e a defesa dos direitos de vocês junto ao governador de São Paulo. Vereador Robertinho, da Padaria, justificativa de voto. Boa noite, presidente, boa noite a todos da casa, pessoal da galeria. Eu queria só fazer aqui um agradecimento, senhora presidente. Estive recebendo alguns e-mails no meu gabinete, no dia de ontem e o dia de hoje, né, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara. Eu queria fazer um agradecimento aqui ao Everton, da Secretaria de Transporte, uma pessoa bastante prestativo, aí com vários pedidos que eu tenho feito aí para ele através dos munícipes, né, e ele tem realmente muito boa vontade de nos atender. Eu quero citar aqui um endereço que há muito tempo eu venho pedindo melhorias na questão do trânsito na Avenida Edilson Sabino dos Santos, com a Antônio Jaquim de Alvarenga Filho, no Dom Pedro I. Está em fase final uma rotatória lá. Tivemos vários acidentes lá nesse local. Já há muito tempo isso vem acontecendo. E agora, finalmente, passei isso para o secretário Wagner Balieiro. Está construindo uma rotatória, está em fase final. Não poderia deixar de agradecer. E para as pessoas que mandaram e-mail,
perguntando também. E comunicar também a respeito, recebi também e-mails com relação à obra lá da Avenida do Imperador, que era do lado do antigo Pinheirinho, e outro lado da Avenida Leonor. Avisar as pessoas também que estão nos assistindo que aquela obra, o término dela é até setembro, né? Então, para melhorar, causa alguns transtornos, não tem jeito, mas a parte da Avenida do Imperador vai ser feito todo o recapeamento. Agora está fazendo a fase de sarjeta, guias, e outro lado, que é a Leonor, que é a pavimentação, que vai ser feito. E também a questão que eu recebi também aqui no meu gabinete de Santa Edvige da creche. Falei agora há pouco com o secretário, uma nova creche lá no bairro Santa Edvige, que vai atender aproximadamente 500 crianças, que o projeto também está em fase final, e essa obra vai iniciar esse ano e terminar no começo do ano que vem. Então, são algumas reivindicações que a gente tem aí recebido, e eu queria poder comentar, falar, agradecer e comentar para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Justificativa de voto, vereador Roberto Deleven. Senhora presidenta, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, venho a este microfone dessa Casa do Povo, como líder do meu partido, o PROS, dizer também, caro Juvenil, que o PROS está à sua disposição para a gente estar lá, conversar com o governador Geraldo Argo nessa questão da água do Recanto dos Tamoios. E dizer, Valdir Alvarenga, você falou que os deputados de São José dos Campos não trabalham? Trabalham sim, soltando panfleto de academia, ao ar livre em São José dos Campos, fazendo promessas falsas em São José dos Campos. E esses deputados estão fazendo esse trabalho sim, senhora presidente. Bastante panfleto na cidade. Aí depois o povo vai colocar lá de novo esses deputados que vêm em nossa cidade, leva os votos de vocês e ficam fazendo demagogia. Queria deixar essa palavra aqui para o meu amigo Valdir Alvarenga. Obrigado, senhor presidente. Não. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Senhora presidente, só pedir a inclusão para a votação do protocolo 58-53/2014 e inclusão para a leitura do processo 5865/2014 e 5866/2014. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado, por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura. Processo 5865/2014, PL 128/2014, autoria Poder Executivo. Autoriza a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, a celebrar convênio com o Fundo de Apoio ao Empreendedor Joseense para a gestão da unidade do Banco do Povo Paulista, instalada no município, e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, prazo para emenda 29/5/2014. Processo 5866/2014, PLC, Projeto de Lei Complementar, número 16/2014, autoria do Poder Executivo. Desafeta a área de domínio público municipal que classifica A como bem dominical e autoriza a Prefeitura a doá-la ao Governo do Estado de São Paulo para ampliação do 3º Distrito Policial. Comissões Justiça, Planejamento e Direitos Humanos, Segurança e Cidadania. Rito urgente, prazo para emenda 29/5/2014. Em votação, o processo 5853/2014, DTL, vereadora Amélia Naomi, projeto de decreto legislativo número 15, dispõe sobre a instituição da Câmara da Melhor Idade e da outras providências. Informo, senhores vereadores, que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação contrária, senhora presidente. Em condições de voto, em votação,
o projeto de decreto legislativo número 15. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 1558/2014, vereadora Renata Paiva solicita autorização do plenário para representar a Câmara Municipal no Simpósio de Recursos Hídricos. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. R$ 5853, projeto de lei 5853/2014, projeto de decreto legislativo número 15, foi aprovado por unanimidade. O requerimento 1558/2014 também foi Renata Paiva, aprovado por unanimidade. Bom, inscrito para fazer uso da palavra, no período de 15 minutos, vereador Shakespeare. Senhora presidente, público presente, mais uma vez, volto a essa tribuna para me organizar aqui. E quando repeti aqui ao meu colega, companheiro, amigo, dizia, vereador Willis, referente à questão da Sabesp, e eu estou batendo nessa tecla da Sabesp, até porque o Ministério Público Estadual, vejam bem, colegas, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para investigar a Sabesp, vereador Tonhão. E aí eu fui procurar saber por que da investigação referente à Sabesp. É simplesmente porque a Sabesp, ela investiu, ou seja, gastou R$1.150.000, e pasme o senhor, para o programa de redução de percas de água. Ou seja, o porquê da minha indignação, não só os moradores do Recanto dos Tamoios, como de outros bairros que precisam de água, o porquê da minha indignação com a Sabesp, que é a pessoa, vereador Mota, que é a empresa que para cuidar dessa situação. Então pode-se investir R$1.150.000, vereador Rogério Ciborgue, que esteve conosco lá na reunião da Sabesp, e um projeto, vou citar o exemplo do Recanto, porque nós estávamos lá, um projeto de aproximadamente 2 milhões, 3 milhões, vereador Rogério Ciborgue está me falando aqui, para se levar a água ali para o Recanto dos Tamoios. Ou seja, 2 milhões, 3 milhões, não pode. Agora, jogar fora R$1.150.000, isso eles podem fazer. Então fica aí a nossa cobrança à Sabesp. Quando a gente fala aqui, nós procuramos sempre trazer as informações de acordo, tem aqui não só a foto, mas a cópia do inquérito do Ministério Público Estadual. Temos aqui o pronunciamento e o compromisso que a Sabesp fez junto aos moradores do Recanto dos Tamoios, botando até a questão do valor que poderia e pode ser gasto para se levar água para lá. E a nossa indignação é 3 milhões, 2 milhões que sejam, vereadores, não podem. Agora, jogar dinheiro fora, olha o nome do programa e a justificativa que a diretoria da Sabesp diz. A agência da Sabesp diz que esse programa foi um programa para redução de percas de água. Eu acho, vereador Valdir, que eles devem estar de brincadeira. Eles devem estar achando que o povo está com cara de bobo. Porque aonde que está esse programa para redução de perca de água, sendo que eles não souberam nem tiveram competência para controlar a perca de água que teve no estado de São Paulo?
Nós estamos sentindo isso abrindo nossas torneiras. Nós estamos sentindo aí isso, vendo os nossos bairros aí precisando de melhorias de infraestrutura de água e de saneamento. E aí vão me falar que 1 bilhão, nós estamos falando de alguns investimentos da cidade de São José dos Campos, como Santa Cecília, de 2 bilhões, como o do Recanto dos Tamoios, de mais 2 bilhões, 3 bilhões, como de outros bairros da cidade, mais alguns milhões. E aí vamos se jogar fora 1 bilhão 150 mil, e ainda diz esse investimento serviu para o programa de redução de percas de água, para reduzir em 2% a redução de água. É brincadeira essas informações. Uma parte ao vereador Juvenil Silvério, até para mostrar a democracia. Vereador Sheik, eu quero agradecer o tempo que Vossa Excelência me cede. Não só essa questão da água também, mas é preciso que nós cobremos da Sabesp e do governo do Estado o uso da água por grandes indústrias no município. Grandes indústrias, grandes usuários de água no município estão passando despercebido. Então é importante que não só a família comum que usa água para sua casa seja cobrado dela um bom uso da água, mas também as grandes empresas e grandes usuários de água, que deixa muito prejuízo à nossa população. Muito obrigado. Obrigado, Juvenil, pela sua parte. Isso é para vocês entenderem, vereador Tonhão, vereador Dié, vereador Petiti, que nós não estamos aqui fazendo um embate, nenhuma briga política. Longe de fazer essa briga simplesmente, puramente política. Nós não estamos aqui com hipocrisia. Sabemos que existe, vereador Dié, o lado da situação do atual governo do Estado, o lado da oposição, temos os nossos contrapontos, temos as nossas divergências, mas nós estamos aqui brigando pela qualidade de vida da população de São José dos Campos. A população de São José dos Campos que tanto precisa dessa estrutura e desse investimento que não está sendo feito em São José dos Campos. Bem dito aqui pelo meu colega aqui, vereador Juvenil Silvério. Mas eu quero dizer também, colegas, que eu trouxe aqui na última sessão, e eu peço ao Manfra, que tão bem nos atende, nos assessora aí, nos ajuda, que mostre para mim algumas imagens aqui. Essas são as imagens, eu disse na sessão passada, e agora trago aqui para mostrar o que está acontecendo. As imagens da arena. Isso sim é material jogado ao relento. Não aquilo que eles jogaram, que eles botaram aqui na sessão passada, onde tem piso, onde tem material de construção, que se você for num grande atacadista aí, na 6Cs da vida, nos grandes materiais de venda de materiais de construção, você vai ver ela esguardada, estocada aonde? No estacionamento. Aonde? No céu aberto, porque isso já é prático. Agora isso daí seria a cobertura que consta no contrato no valor de R$ 3.236.852 que estaria montado. Olha onde está montada a estrutura. Será que só eu que estou enxergando isso, vereador Dié? Ou isso aí não está no céu? Ou estou enxergando errado? Então olha onde está sendo montado. Por favor, Monta, pode passar. Aí a estrutura da arena, uma parte ficou para um lado, outra parte... Isso aí é a estrutura. São as estruturas que seriam já a estrutura montada da arena, que já foi paga. Essa estrutura foi paga, foi cobrado como se tivesse a estrutura montada e a estrutura está aí, no chão. E isso sim é largar material no chão. Olha o próximo aí. Tem mais aí, Manfra, vamos lá. Isso é a estrutura espalhada por toda a arena. Pode ir mais. Isso aí, as estruturas já jogadas também. Aí, ó, os materiais, restos de materiais. Isso aí é desorganização. Ó. Aí, ó, cada um para um lado. Isso aí. Não, pera, volta isso aí. Eu acredito, vereadores, que essa escada que foi cobrada em R$ 65.952,74, que era para ser entregue pronta, a escada da subida ali da arquibancada, vereador Calazans, você e o Ciborgue, que é tão atuante no esporte, deve ser aquela escadinha azul que está no chão ali. Ó. Acho que essa aí deve ser a escada que eles devem ter colocado para subir na arquibancada. Aonde que está essa escada da arquibancada que foi pago? Não tem. Então, para a próxima, vamos para o próximo, Manfra.
Aí toda a estrutura, a obra quase que morta, parada por enquanto. Próximo, não, pode ir. Aquelas fotos internas, Marfa, tem? Tem as lá de dentro, que é da secretaria? Vamos passar aqui. Isso, arena aí, ó. Para um pouquinho aí, Marfa. Não, volta. Eu queria só perguntar também aos nobres colegas, porque senão teve colega que me indagou no meu pronunciamento passado, dizendo que será, vereador, que o senhor não olhou direito? E eu queria saber só aonde que está as vigas e o piso do camarote. Ah lá. A escada, aonde que estão as escadas das arquibancadas? Próximo, Manfra. Eu estou tentando descobrir a cobertura que eles cobraram. Cadê a cobertura? Não tem cobertura. Não tem escada. Não tem camarote. O camarote deve ter ido para outro lugar, porque pagou no camarote R$288 mil pagos, e não existe isso. Aí vocês dizem, mas vereador, mais uma vez, eu acho que deve estar contando história, eu acho que essas fotos aí tem alguma coisa, está lá para todo mundo ver e acompanhar como foi feito. Fora que o projeto não existe. O projeto não existe de maneira nenhuma. Por favor, você dá uma parte ao vereador Roberto Deleve. Obrigado pela parte, vereador. E lembrando que essas coisas irregulares que você está mostrando aí, vereador, não foi ninguém que apontou, não. Foi um perito público que apontou essas irregularidades, e nós temos obrigação de fazer uma investigação mais aprofundada dessas coisas, que isso aí é um dinheiro público jogado lá ao relento, à chuva e ao sol. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Cedo a parte ao vereador Calazans Camargo. Então, gostaria de frisar, como já falamos também na última sessão, quando foi abordado esse tema, que estruturas esportivas são importantíssimas e necessárias da cidade realmente. Esse local era um lixão, né? Era um depósito de entulho. Tínhamos muita esperança no Jardim das Indústrias que logo sairia essa arena, governo passado, e temos hoje esse elefante branco lá no nosso bairro, e sem conclusão, sem previsão, inclusive fomos saber agora pela Secretaria de Obras aí que não há previsão nenhuma de estacionamento. Quer dizer, uma arena com tanta gente frequentando acabaria trazendo transtornos para a comunidade, com os carros parando em frente às casas, e aquela estrutura metálica, uma estrutura metálica simples. Não era essa estrutura metálica na licitação. Algumas empresas foram desclassificadas porque era uma estrutura completamente diferente, e foi a Recoma, a empresa que ganhou, acabou passando para a estrutura simples, e ainda jogada ao relento, ao tempo. Já tínhamos denúncia, alguns amigos de engenharia, inclusive Oliveira Roxo, nosso amigo, já havia falado que as estruturas estavam no tempo, no relento. Estamos vendo aí tudo jogado, é um absurdo. Cedo a parte ao vereador Roniel. Boa noite, obrigado, meu querido Shakespeare. Aproveitar o embalo do que falou aqui o Calazans, lembrar que, se não me falha a memória, a Recoma não foi a empresa que ganhou a concorrência, né, que tinha o menor preço. Até isso já se começou errado. Lembrar, e a tua fala foi fundamental, quero te dar os parabéns por esse trabalho de avaliação das coisas que estão sendo feitas na cidade, você é brilhante nisso. Isso não pode continuar desse jeito, e definitivamente, isso sim parecem obras abandonadas, né? Vem falar para mim, e a gente que conheceu aquele almoxerifado da educação, comparar com esse tipo de trabalho, definitivamente é vergonhoso. Uma parte ao vereador Rogério Ciborgue. Não estou bravo não, Dulce. Boa noite, Dulce Rita, boa noite, vereadores. Obrigado pela parte, nobre vereador Sheik. Só para a gente deixar bem claro, a gente fica triste, né, de ver uma obra dessa, vendo o nosso time de basquete novamente chegando a, se Deus quiser amanhã ganhar, né, em São Paulo contra o Paulistano, chegar novamente a uma final, né? E se o jogo fosse aqui, novamente nós não íamos ter o ginásio, né? Sabe por que nós não íamos ter? Porque afinal, o vereador Shakespeare, a vez passada já não foi aqui, que teve que ser em Mogi, porque lá o ginásio comporta 4.500 pessoas. Eu
já tinha levado esse conhecimento da outra administração, já tinha conversado com pessoas que para fazer um ginásio dessa arena, uma arena bonita, o projeto que a gente viu, chegar com o quê? Não, mas calma, vereadora, com 3.000 lugares, 3.700, aqui está no laudo, 3.712, não vai caber ninguém. Hoje, em São José dos Campos, nós temos uma população, nobre vereador Shakespeare, em torno de 750 mil moradores. Eu já falei isso para a imprensa, o Lauro está aqui do Vale Paraibano, e falei isso. Para mim, a arena tem que ser construída no mínimo com 1% da população. No mínimo para a população de 7 mil. Porque nós vamos ter futebol de salão, vôlei masculino, vôlei feminino. Vamos jogar onde? Para um público de 3 mil pessoas? Também não dá, né? Não dá para ter, né? E eu queria também ressaltar que todos esses levantamentos foram feitos por determinação do juiz e por um perito judicial. E esse perito ele foi acompanhado por mais 3 laudos, que é o laudo do engenheiro da prefeitura que fez o acompanhamento, o engenheiro da empresa que fez também o acompanhamento e o perito judicial. Então, isso provou e foi constatado que 4.153.000 são serviços que nunca foram executados. Então, fica aí a nossa fala perante, cedo uma parte, a vereadora, só peço que não se exceda para o meu tempo, não peço até a sua gentileza, mas democraticamente, cedo uma parte, a vereadora Dulce Rita. Vou me estender mesmo porque eu não tenho sua eloquência. Eu só queria fazer uma observação, que até hoje nós estamos vendo as denúncias sendo feitas através da imprensa, não tivemos acesso a esse relatório feito pelo perito, como também a imprensa foi pedir um relatório, uma cópia desse relatório lá na prefeitura, e falaram que para ter acesso a esse relatório seria só através do Ministério Público. E também queria lembrar que tudo isso que vocês estão vendo é uma obra que vocês estão há 1 ano e meio no poder, 1 ano e meio fazendo a obra, 1 ano e meio deixando acontecer a revelia do bom uso do dinheiro público, que vocês deviam ter fiscalizado isso, que inclusive o último laudo de medição foi para a prefeitura semana passada de um valor de 1 milhão e pouco, que vocês vão pagar. Então, quem abandonou a obra realmente foram vocês. Eu acho que a vereadora não entendeu. O trabalho do perito judicial não se faz nas coxas. O trabalho do perito judicial faz-se com tempo. Então, acontece, o trabalho para ter ser feito o laudo foi alguns anos, foi alguns meses de demora. Então, só para explicar para vocês que não é de um dia para a noite que vai se parar qualquer processo. Existe todo o cumprimento de um processo legal para se interromper. Até porque nós estamos falando de um acórdão do Tribunal de Contas da União, do artigo 7º do inciso 6º da Lei 8666/93, são nulos de plenos direitos atos e contratos desviados de licitações baseadas em projetos incompletos, defeituosos ou obsoletos, devendo tal fato ensejar não alteração do contrato visando a correção das imperfeições, mas sua anulação para a realização de nova licitação, bem como a responsabilização do gestor faltoso. Isso aqui está na lei. Isso é todo um processo que precisa ser feito. Então não é do dia para a noite, para a obra. Não existe isso. O governo atual fez todo um processo para até para amanhã ou depois, na hora que vocês fizeram o questionamento, nós falávamos, temos isso. Ah, precisa disso, temos aquilo. Então, nós estamos aí cobertos e de acordo, estamos dando informação que foi dada a nós e foi levantado por um perito judicial a pedido do Ministério Público. Cedo uma parte ao vereador Petiti, Fernando Petiti. Boa noite, obrigado pelo espaço. Primeiro, lembrar, o atual governo assumiu a prefeitura e paralisou a obra por 14 meses. Em algumas imagens que nós estamos vendo aí, faz parte desses 14 meses, desse 1 ano e meio desse governo. Também, o vereador Shakespeare falou que não existe projeto. Existe um projeto, foi um projeto de uma empresa de Goiás. Depois a Recoma, quando começou a obra, ela fez algumas adequações dentro da lei, com parecer jurídico e técnico. Nada fora da lei.
Quando também ele mostra as ferragens da cobertura, o que foi pago foi percentual. As ferragens chegavam e era feito o pagamento. A instalação não aconteceu e não foi paga. Não dá para pagar algo que não aconteceu, né? Depois também eu lembrei da paralisação por 14 meses. A obra, quando foi vencida a licitação, uma outra empresa que foi derrotada na licitação paralisou essa obra por 9 meses. Então a gente teve problemas com a empresa que perdeu, a atual administração que paralisou por 14 meses. Sobre superfaturamento, ainda não chegou às nossas mãos a acusação. De onde vem esse superfaturamento? O que foi pago a mais? Quando chegar, com certeza o PSDB vai responder para a população. Não vai ser igual a um suposto superfaturamento de 6,5 milhões do kit, que a gente não teve a resposta ainda. Com certeza vocês vão ter a resposta. E o jornal hoje, o jornal mostrou uma fala do atual presidente do PT, que ele falou, quero ver o responsável, quero ver aparecer um responsável. Eu respondo para ele agora aqui, vai aparecer o responsável, se realmente constatar um erro, vai aparecer o responsável. Diferente que não apareceu um responsável até agora de um suposto superfaturamento do kit. E só para encerrar, Shakespeare, a gente está realmente, quando a Dulce lembrou, a gente não tem em mãos ainda todas as anotações do perito, e o processo está chegando para a gente amanhã. O processo estava com vocês, estava com a prefeitura, né, a atual administração. Quando chegar tudo em mãos, nós iremos até a imprensa, faremos uma coletiva de imprensa e vamos mostrar, né, se realmente tem todos esses erros. E, para finalizar, eu só posso falar o seguinte, a empresa ainda tem 3,5 milhões para receber. Alguma informação está errada, ela tem 3,5 milhões para receber ou tem um superfaturamento de 4? Daqui a pouco a gente vai responder isso e a gente não vai esconder, como certa administração gosta de esconder, né, superfaturamentos. E lembrando ainda mais, desculpa, Shakespeare, você pediu para ser rápido, mas é rápido. Quando da outra administração do PT, a prefeita na época, ela entrou e fez a mesma acusação com a obra do Anel Viário. Parou a obra do Anel Viário, né? A empresa, na época, Mendes Júnior, ganhou um processo contra essa prefeitura que parou a obra do Anel Viário, e depois o outro prefeito, o prefeito Emanuel Fernandes, tem que pagar uma indenização de 8 milhões de reais. Essa é a cartilha que o PT adota em São José dos Campos, mas com certeza a população não vai ficar sem a resposta do PSDB. Cedo à parte ao vereador Tonhão Dutra. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão nos assistindo. O PSDB, ele não gosta que fala dos 16 anos de governo. Isso não é só aqui em São José, mas é também no estado de São Paulo, 20 anos de governo do PSDB. Eles não gostam que comenta aonde que tem obra faraônica, aonde que as obras não foi terminada. Por isso, acho que é importante. Inclusive, eu queria parabenizar aí o secretário de obra do prefeito Carlinhos, juntamente com essa comissão de vereadores que foi lá na Arena investigar, e está começando agora a se investigar para mostrar a cara como que vai ficar depois dessa investigação, senhor presidente e senhor vereador Shakespeare. Por quê? Eu acho que, por exemplo, hoje nós estamos começando já a investigar, o que é o nosso papel de investigar aonde a obra está parada, a Arena. Agora também o PSDB também, ele não vai querer citar aqui o teatro invertido. E não vai querer citar o teatro invertido também, que teve problema sério também aqui nessa cidade, que nós vamos ter que investigar também, porque é milhões e milhões de reais que foi aplicado lá. O PSDB também, ele deveria ficar muito contente, agradecer aí o prefeito Carlinhos, o secretário Wagner Balieiro, pela construção do viaduto da Canebu, que ficou lindo e melhorou a qualidade de vida daquela população. Então, acho que o PSDB não está acostumado a fazer oposição, pensa que está ainda na situação, na verdade, tem que estar, sim, acompanhando a obra lá, e tem que dar uma explicação para a nossa população de São José dos Campos, porque a nossa população de São José dos Campos paga os seus impostos e quer que a obra que seja feita de qualidade de vida e qualidade melhor para eles estar atendendo ao nosso vídeo. Então, muito obrigado pelo espaço, senhor vereador, e o caminho mesmo está aí. Os tucanos não gostam que fale de 16 anos, que foi uma má qualidade de administração para a cidade, e também 20 anos de tucano no estado de São Paulo. Não dá mais a população para aguentar essa situação.
Obrigado, Tonhão, obrigado ao Fernando Petit pela fala. E eu queria ainda ressaltar e deixar muito claro, e de forma, eu sei que às vezes eu sou até um pouco enfático, o vereador Macedo Bastos diz que às vezes eu me empolgo, a juventude às vezes faz a gente até exagerar um pouco, mas deixar muito, muito claro para todos os colegas, deixar muito claro com toda a serenidade de que a investigação que nós estamos discutindo agora, nós não temos intenção política, não é uma investigação política, não é uma perseguição de gato e rato, não é uma perseguição de política dizendo, olha, queremos a cabeça de fulano e queremos o corpo de ciclano. Isso que nós estamos fazendo é zelar e fiscalizar pelo dinheiro público. Dinheiro público, nada mais do que nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo a nossa missão aqui na casa. Então, deixando bem claro a todos vocês. E o vereador Fernando Petit, que falou aqui numa parte, e ele disse que vão aparecer nomes, vão aparecer pessoas, os que realmente tiveram qualquer tipo. E eu acredito, eu quero dizer para você, Petit, que verdadeiramente acredito que vai aparecer. E vai aparecer porque essa Casa de Lei não vai se omitir e vai fazer o seu papel. Então, por isso que eu quero ler aqui o requerimento 1567/2014, destinado à senhora presidente. Senhora presidente, requeremos com fundamento no dispositivo do artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, do artigo 62 e 63 do Regimento Interno dessa Casa, a constituição de comissão especial de inquérito destinada a apurar eventuais irregularidades na contratação e execução contratual referente à construção da Arena Municipal de Esporte, localizada na região oeste do município. Tal requerimento é motivado pela necessidade de se apurar as denúncias se estão irregularidades da contratação e execução contratual, o que poderia configurar prejuízo aos cofres públicos desse município. Então, datado dia 22 de maio de 2014. Então, só para encaminhar a mesa, Roger e a presidente, para que possam, esse requerimento que já foi colocado não tem a necessidade, porque tem mais de 7 assinaturas, constando aqui vários vereadores que assinaram esse pedido. Então, só para constar que os nobres colegas e os colegas também da oposição, nós vamos ter a oportunidade, sim, de fazer esse debate, fazer uma leitura do que aconteceu, fazer uma investigação um pouco mais apurada, trazer aqui para essa Casa de Lei documentações, trazer aqui os pareceres dos peritos. Nós vamos ter todo esse tempo de esmiuçar cada detalhe para dar uma satisfação, mais uma vez, para a população de São José dos Campos. Obrigado a todos vocês, obrigado ao público presente. O vereador Mota, acho que quer uma parte, tinha me pedido uma parte aqui. Cedo uma parte ao vereador Luiz Carlos Mota, só porque ele não falou ainda, já. Detalhe. Meu caro vereador Shakespeare, eu acho que está mais do que comprovado aí, pelas fotos e pelos depoimentos, tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que realmente apurar essa situação, apresentar o resultado aí. Eu tenho certeza que, se não tiver nenhum problema aí, a comissão vai ser muito clara, muito clara. Nós vamos realmente buscar realmente o que foi que aconteceu. Encerrou meu tempo, vereador? Me desculpe até, senão já cederia, mas encerrou meu tempo. Então, obrigado, nobres colegas, pela paciência. Obrigado a todos que entenderam o sentido de nós fazermos essa investigação. Então, presidente, de encaminhar às suas mãos o pedido aqui de vários vereadores para que possam ser instalada essa comissão especial de inquérito, essa CI aqui na Câmara Municipal. Obrigada ao nobre colegas. Vereador Carlinhos Tchaca, com a palavra, também tem o período de 25 minutos. Senhora presidenta, demais vereadores e vereadoras, público aqui presente, as mulheres em peso aqui participando, parabéns pela vinda aqui na nossa casa, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. O papel de vereador é um papel de suma importância para a sociedade. O vereador ele desenvolve atividades nos bairros,
segmentos da população. O vereador traz as informações, os pleitos da comunidade junto ao poder público, reivindica, cobra, somos cobrados, temos um papel de suma importância na nossa sociedade, que muitas vezes nós, parlamentares, não somos, como se diz, pela sociedade a gente não é reconhecido nesse papel. Mas temos um trabalho importante, que é também fiscalizar as ações do poder público. Isso a gente não pode se furtar. Eu sempre me portei, eu pelo menos procurei me portar como uma pessoa justa, não condenando as pessoas antes de que ela possa se defender. Já fui jurado, então eu sei quão difícil é você analisar um processo e, posteriormente, ajudar o juiz na sua decisão, condenando ou não as pessoas. Mas o parlamentar tem essa importância, fiscalizar, porque o dinheiro que é investido, que é utilizado pelo poder público, é o dinheiro da população. Então, temos cada centavo utilizá-los de forma correta e justa na nossa sociedade. Eu sou jornalista, já tive programa em rádio, e uma das coisas que eu sempre questionava, e até agora não estou satisfeito com as respostas que foi dada, ou respostas não dadas, de várias obras que tiveram, por exemplo, na região norte. Por exemplo, a questão das casas da Vila Leila. Foi feita uma denúncia na época de 2 casas que desapareceram, estavam no contrato, mas não foram construídas. Até hoje, eu não entendi o que foi que aconteceu. Aonde foi parar essas 2 casas, lá na Vila Leila, no Alto da Ponte. Também agora, mais recente, tivemos que, no ano passado, vereador Dié, refazer uma obra que a administração passada, a toque de caixa, fez lá no bairro do Jaguari. A prefeitura teve que gastar, para mim isso foi um gasto, para reformar uma obra mal feita há poucos meses atrás pela administração anterior. Então, uma obra mal feita. Podemos falar aqui também da questão do teatro invertido, que teve muitas falações, mas até agora não entendi de fato quem conseguiu inverter aquele teatro. Dinheiro jogado fora, cerca de 1 milhão foram gastos no teatro invertido. Pior, funcionário de confiança, assessor naquela época, que ganhou uma viagem, um passeio, por ter ajudado uma empresa, e essa empresa deu para ele um passeio para a África do Sul. Se fosse alguém ligado a mim, alguém do PT, seria feito um alarde tremendo aqui na sociedade, o prefeito seria expulso, porque isso é uma infâmia, o que aconteceu na questão do teatro invertido. Também a Escola Ana Berling, uma obra que houve várias denúncias, a obra que foi feita, teve que ser refeita, a entrada da escola, dinheiro jogado fora. Escola Ana Berling, Alto da Ponte. A reforma da UPA do Alto da Ponte também deu muitos problemas lá nessa obra. Lá a empresa faliu, deu um problema sério na reforma da UPA do Alto da Ponte. Isso tudo na administração passada. E o vereador Mota disse bem claro aqui, da Ponte Guadalupe, outro exemplo de obra mal feita. Então, minha gente, dinheiro nosso, dinheiro público, que foi mal utilizado pela administração passada. Foi feita uma obra errada e a chuva levou, ou seja, levou 4 milhões água abaixo. Então, eu tenho muitas dúvidas. Eu não vou julgar essa questão da arena de esporte, não vou condenar ninguém agora, porque eu estou com muitas dúvidas mesmo. Então, é importante que nós, da Câmara, nós vereadores, possamos analisar a fundo essa obra, porque já foram utilizados lá quase 15 milhões do dinheiro
da população. É muito dinheiro. E as denúncias que nos apresentam, por exemplo, que o projeto executivo, simplesmente R$280 mil da população, esse projeto foi rasgado, jogado no lixo. O que aconteceu com essa empresa que fez o serviço mal feito? Nada. A prefeitura do PSDB pagou R$280 mil e o projeto foi jogado no lixo. Então, isso é sério, é grave. Então, precisamos investigar o que de fato aconteceu nessa obra. Eu não vou condenar ninguém agora. Não quero. Eu quero usar o bom senso, investigar, porque as denúncias são sérias, gravíssimas. E é dinheiro da população, aquela população que chega em casa cansado, que ganhou lá o seu salarinho, que paga o imposto, essa população merece respeito. Então, o dinheiro da prefeitura é sagrada, devemos utilizar de forma correta. Permito uma parte a Dulce Rita? Eu só queria manifestar, em relação ao PSDB, que ele é favorável a essa SEI, que seja investigada até as últimas consequências, que nós não estamos aqui para jogar sujeira debaixo do tapete, não. Uma parte também a doutora Ângela. Obrigada pela parte, vereador. Eu queria estar colocando duas coisas. A primeira é sobre a colocação que foi feita ainda na fala do vereador Shakespeare. Por que a gente construiu, 1 ano e meio de governo do Carlinhos? Na realidade, a obra já estava sob júdice, tanto que tinha um perito judicial acompanhando, avaliando, estudando, analisando toda aquela obra que estava lá. E a justiça que determinou o perito. Então, por causa da ação judicial, é que a obra não continuou. E importante colocar também que, junto com o perito judicial, havia uma pessoa indicada da prefeitura e uma pessoa indicada pela empresa que acompanhou todas as ações, as avaliações, as análises do perito judicial e que assinou, inclusive, reconhecendo que essas irregularidades foram cometidas. A segunda coisa, vereador, em relação ao que o outro vereador também colocou do anel viário. Então, todo mundo sabe que nessa cidade a única prefeita que existiu fui eu, então eu me senti nominada para vir falar aqui. A obra, quando nós pegamos, ela estava parada, porque ela constava da CPI das obras superfaturadas que estava ocorrendo no Congresso Nacional. Era a obra do desperdício do dinheiro público. E a obra estava parada. A Caixa Econômica havia interrompido o repasse de recurso para a cidade de São José dos Campos, exatamente porque a obra estava parada e superfaturada. Quem falou isso foi a CPI lá do Congresso Nacional. Bom, nós fizemos, com a obra parada, nós fizemos um levantamento, uma auditoria com auditores externos da prefeitura, que fez uma auditoria em todas as contas, no projeto, no valor do anel viário, que constatou o superfaturamento. A obra, na época, estava avaliada, quer dizer, foi contratada pelo prefeito anterior por 24 milhões. E quem fez essa auditoria, eu agora não consigo me lembrar de cabeça, mas auditores reconhecidamente do mercado, não são petistas, nem eram pessoas da prefeitura, nem é secretário nosso. Essa auditoria foi entregue ao Ministério Público. E perguntamos ao Ministério Público, o que nós fazemos com isso? Uma obra superfaturada, que era a ação da CPI, lá do desperdício do dinheiro público, e com aquela auditoria. Quem falou para a gente parar, suspender a obra e anular aquele contrato foi a Justiça.
todos os promotores públicos assinaram a indicação para a Justiça, dizendo que a obra estava superfaturada, que tinha inúmeras irregularidades e que determinação de suspensão do contrato e interrupção do contrato. Então, a gente fez auditoria, fomos ao Ministério Público, 5 promotores assinaram a ação de uma forma conjunta e houve determinação do juiz para o cancelamento do contrato. Quando nós fizemos uma nova concorrência, o valor da concorrência feita pela Construcap, que ganhou a concorrência, era 9 milhões. Caiu de 24 para 9 milhões, senhores vereadores. E, mesmo assim, durante a obra, 5 ações da Justiça, da oposição da época, tentando barrar a execução da obra. E em todas elas nós ganhamos, porque a decisão da Justiça de que nós rompêssemos o contrato e que nós fizéssemos a concorrência, e que uma concorrência que mostrou que havia superfaturamento. O nosso governo não pagou realmente nada do que tinha sido feito no governo anterior, que houve alguma movimentação de terra, tinha havido medições de movimentação de terra, e então a Mendes Júnior citada, que era a empresa que foi rompido o contrato, entrou na Justiça para pedir o pagamento daquelas medições que tinham sido feitas. E a Justiça analisou e determinou o pagamento das contas que tinham sido apresentadas. Então, não foi o nosso governo que fez qualquer coisa errada. Quem estava fazendo errada era quem fez a obra, começou a obra anteriormente, superfaturada, com diversas irregularidades. Então, e a gente mostrou que a obra estava superfaturada, porque quando fizemos a licitação, senhor vereador, foi por 9, ganhou a Construcap para fazer por 9 milhões. Então, se o outro governo que seguiu a gente, seguiu a determinação da Justiça e pagou, é porque a Justiça analisou e entendeu que aquelas medições estavam corretas e que tinham que ser pagas, independente do valor do superfaturamento da obra. E nós fizemos a transposição da Dutra, fizemos os viadutos que estão aí, todas as avenidas, a interlocução da cidade até o fundo do vale, ficou faltando com dinheiro em caixa, orçamentário, para que fosse feita a ligação daquele trecho da saída para a Nelson Dávila até a fundo do vale. Então, a obra foi feita no nosso governo, com toda a regularidade, com acompanhamento do Tribunal de Contas constante aqui, e com ações da Justiça, 5 ações da Justiça, tentando impedir da gente continuar a obra, e em todas elas o Tribunal de Contas aprovou as ações que nós estávamos fazendo, e a Justiça também autorizou a possibilidade da gente continuar a obra. Então, é com muita tranquilidade que eu saio na defesa do vereador a favor do que a gente tinha feito, contra a insinuação de que houve qualquer problema na execução da obra do anel viário. Isso mesmo. Lembrando que, às vezes, o PSDB ele ou não quer entender ou faz-se de não entendido. Quando a Justiça está fazendo uma avaliação, evidentemente que não podemos obrigar a Justiça a fazer conforme nós queremos. A Justiça tem a liberdade de fazer sua investigação conforme o tempo que ela achar necessária. Então, quando o PSDB vem falar que demorou 14 meses, então estão criticando a Justiça, porque foi a Justiça que estava analisando esse problema. E a Justiça, o perito judicial, que indicou os erros na obra. Não é eu que estou falando, não é o Calazans, a doutora Ângela, não, é a Justiça. Se a Justiça está falando, não tem como, porque até sugeriram aí, vou citar quem, mas continuasse a obra para não parar, para que... Se há erro, se o dinheiro público está sendo utilizado de forma incorreta numa obra mal feita, não podemos continuar com uma coisa errada, porque senão nós estaremos assinando embaixo um ato ilícito. E volto a falar sobre essa empresa montebelense.
né? Ela ganhou, recebeu 200 e poucos mil reais, 280 mil reais, fez um projeto incompleto e recebeu por isso. A prefeitura não fez nada. Ela deixou de entregar as pranchas, fez um projeto incompleto. Mesmo assim, a prefeitura recebeu de braços abertos esse projeto incorreto. Muito me estranha isso. Por isso que eu quero investigar isso. O que foi que aconteceu? Porque depois, a empresa que ganhou para fazer a obra, ela fez um novo projeto e quer receber mais 600, 700 mil por esse novo projeto. Há algo estranho pela frente. Com a parte... Obrigado pela parte, vereador Tchaca. E, realmente, assim que o prefeito Carlinhos de Almeida entrou na sua administração, ele já percebeu esse problema da arena. Se ele não chamasse uma auditoria, os peritos para fazer essa investigação, esses levantamentos, para ter subsídios para ver se realmente tinha problemas, ele que seria chamado para responder judicialmente. Então, ele foi bastante inteligente em ter tido esse procedimento. A justiça realmente ela faz o seu passo a passo, ela tem o seu ritmo. Demorou esse tempo para os peritos judiciais, os peritos se pronunciarem, inclusive um do juiz, um perito contratado pela prefeitura e o perito contratado pela própria construtora. E esse próprio perito da construtora reconheceu falhas. E a obra foi licitada em 33 milhões, só que para um time de basquete jogar nesse ginásio, por menos de 62 milhões não joga, porque o projeto que foi aprovado não tem entorno viário, não é contemplado com entorno viário, não é contemplado com estacionamento, com guarita, com fechamento do local, é um projeto incompleto. Portanto, foi um elefante branco que ficou lá no Jardim das Indústrias. Eu espero realmente que nós tenhamos aí, no passo a passo agora, com cancelamento dessa licitação, nós tenhamos já do contrato, o cancelamento desse contrato, que seja feitos novos projetos, que é aproximadamente 3 meses, mais 4 meses por uma nova licitação, e eu tenho certeza que o prefeito Carlinhos de Almeida dará continuidade a essa obra já no ano que vem, que é importantíssima para São José dos Campos. Tá? Frisamos que é uma obra importante, o esporte necessita e precisa, mas o nosso bairro Jardim das Indústrias, ele tem que ter uma obra com segurança, com estacionamento. Você imagina, Tchaca, o transtorno para aquela comunidade, um jogo com mais de 4 mil pessoas e sem estacionamento, os carros parando em frente às casas. Que banzé, né? Então, essas são as minhas palavras. Pois bem, o PSDB sempre se gabou por ser um partido de organização, de planejamento. Tudo isso que eu citei aqui, dessas obras mal feitas, incorretas, me dá a entender que é ou incompetência, ou é uma ação mal intencionada. Então, eu fico muito preocupado. O ano passado, eu analisei as contas do prefeito Cury, da administração passada, vi várias falhas, apontei as falhas, mas, evidentemente, que nós não estamos aqui para ir a caças às bruxas. Nosso papel aqui de vereador, temos que tomar decisões, e decisões sérias. Nessas horas, precisamos tomar decisões que seja a favor da população. Eu gostaria muito de participar dessa discussão, dessa investigação, porque são denúncias sérias. Eu até gostaria de incluir as outras obras que eu mencionei, mas, pelo menos nessa, a gente possa entender o que de fato aconteceu nessa obra, por que a Justiça está apontando tantos erros gravíssimos, e, evidentemente, se houve alguém que fez alguma coisa errada, aí nós temos que apontar, isso é claro. Mas nós aqui não estamos aqui para previamente julgar ou condenar ninguém. Nós precisamos ter a transparência, a tranquilidade para analisar esse caso, que é gravíssimo. É muito dinheiro público, dinheiro que, se fosse investido em outras coisas, né, 15 milhões daria para a gente pavimentar aí os corredores de ônibus, levar água,
enfim. Então, é muito dinheiro, então é importante a gente avaliar e analisar o que está acontecendo, o que aconteceu na administração passada. Se houve erro administrativo ou se houve má-fé. Então, vamos analisar com cabeça bem tranquila, nesse momento, que São José precisa e merece mais cuidado com suas obras públicas. Obrigado, senhora presidenta. Então, obrigada, vereador Carlinhos Tchaca. Registro que recebemos, estamos aqui com requerimento 1567/2014, que requer a constituição da Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades na contratação e execução contratual referentes à construção da Arena Municipal de Esporte, contando com as assinaturas necessárias para a instalação. Vou suspender a sessão para que a gente possa discutir ainda hoje, na noite de hoje, a composição. Já tem acordo, vereador Mota? Não será suspenso. O vereador Mota, com a palavra. Senhora presidente, de acordo com a consulta aos companheiros vereadores desta casa, fica indicado como membro da mesa diretora os vereadores Shakespeare Carvalho e Tchaca, Carlinhos Tchaca. Pelo Partido dos Trabalhadores, a vereadora Ângela. Pelo uma vaga destinada ao PSDB, que eles vão indicar depois, posteriormente, quem será o nome, ou se de repente não quiserem participar, tem que se manifestar. E os demais vereadores indicaram o vereador Valdir Alvarenga para fazer parte desta comissão. Pela proporcionalidade, PT, doutora Ângela Guadagnini, PMDB, Carlinhos Tchaca, vereador Shakespeare Carvalho, Valdir Alvarenga, pela indicação dos partidos, pelo Solidariedade. Tá? E o PSDB entra com uma última vaga. Então, passaremos à votação da composição da Comissão de Investigação, Comissão Especial de Inquérito. É melhor. Em aprovação, os nomes indicados pelo vereador Mota. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado o requerimento formal do vereador Mota. Nada mais havendo, está encerrada a presente sessão na noite de hoje. Obrigada a todos. Quero aqui registrar a presença do secretário de Saúde, Dr. Paulo Reutenberg, do secretário de Obras, Dalton, e o secretário de Governo, Paulo Rogério. Obrigada a todos e a todas, a comunidade presente, a Central Única de Trabalhadores, a Marcha Mundial das Mulheres, moradores da região leste que estiveram junto com elas, companheira do MST, que esteve aqui junto com a gente. Queria dizer a todos os movimentos sociais que estão aqui presentes que sejam sempre muito bem-vindas. Recebemos vocês com o maior orgulho e com o maior respeito. Maria Borges, lá do MST. Recantos dos Tamoios está aqui, está conversando aqui na sala Pedro Bala, uma comissão de moradores, juntamente com o líder de governo, vereador Shakespeare, e o vereador Juvenil.
Nada mais havendo, está encerrada a presente sessão na noite de hoje. Obrigada a todos e a todas. Encerrada a 29ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Vamos agora aos resumos dos processos da sessão desta noite. Processo número 5406, projeto de lei número 117, foi aprovado. O projeto foi encaminhado pela Prefeitura e tem o objetivo de equiparar o valor do Prolabore pago aos integrantes da Junta Municipal de Recursos ao valor pago aos servidores designados para secretariar as sessões de Câmara. Aprovado também o processo número 5407, projeto de lei complementar do Executivo número 14. O projeto permite a doação de uma área municipal ao CDHU. Existiu uma divergência entre a descrição da área doada e o memorial descritivo. A área doada tem 48 mil metros quadrados. Aprovado com 3 votos contrários, o processo número 5408, projeto de lei complementar do Executivo número 15. O projeto autoriza a Prefeitura a contratar financiamento ao BNDES para a modernização da administração tributária e gestão dos setores sócios básicos. Aprovado também o projeto número 10.260, projeto de lei número 358, da vereadora Renata Paiva, que denomina o auditório da Casa do Idoso Norte como auditório Giuseppe Constantino. Adiado o processo número 13063, projeto de lei número 409, que estabelece a divulgação do boletim oficial do município no site da Prefeitura. Adiado também o processo número 931, projeto de lei número 13, projeto de autoria do vereador Rogério Ciborgue para a implantação da Feira Livre Noturna em São José dos Campos. Adiado também o processo número 02202, projeto de lei número 53, de autoria dos vereadores Petiti e Luiz Mota, o projeto disciplina a criação, a propriedade, a guarda e a posse de cães e gatos na cidade. Adiado também o processo número 04725, projeto de lei número 97. O projeto inclui no calendário oficial de festas e comemorações da cidade a Semana de Estudos e Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Aprovado o projeto número 04728, projeto de lei número 98, lei apresentado pelo vereador Tonhão Dutra, que denomina área pública no residencial Campo Belo como Praça das Flores. Processo número 04754, projeto de lei número 101, foi também aprovado. O projeto denomina a área pública localizada à Avenida Ângelo Bravini, no Jardim Oriente, como Praça Edineide Olímpia Bandeira. E aprovado também, com 3 votos contrários, projeto de lei do Executivo que altera o Plano Plurianual de 2014 a 2017, aprovado em novembro de 2013. O plano estabelece metas da administração pública para um período de 4 anos, em que são incluídos programas e ações que visam a prestação de serviços públicos à população. Esses foram os projetos de leis aprovados nessa noite. Nós voltamos na próxima terça-feira. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população.